Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Em Entrevista. Os reitores portugueses estão apreensivos com uma eventual redução de verbas, de tal modo que o reitor da Universidade da Madeira já desafiou as autarquias e também o Governo Regional a apoiar o estabelecimento de ensino superior madeirense. José Carmo, reitor da UMA, é nosso convidado. Muito boa noite, professor. Na sessão comemorativa dos 30 anos da Universidade da Madeira, o senhor pediu um apoio sem complexos ao Governo Regional e às autarquias. Pode-se entender este apelo, digamos assim, como um grito de desespero da universidade, ou não? Não é um grito de desespero, mas é um desejo que a Madeira, portanto, encare de facto a sua universidade. Portanto, como digo, sem complexos, como encaram as regiões por todo o país, nomeadamente fora dos grandes centros. Eu tenho aqui alguns números, depois posso dar. Portanto, hoje em dia, cada vez mais as regiões veem, seja as universidades, sejam os politécnicos, como uma fonte fundamental para o desenvolvimento dessas regiões, económico, social e cultural também. Portanto, repara, se não forem as universidades que estão... Pensem na Universidade de Madeira. Os jovens, não existiriam jovens cá dos 18 ou 24 anos a estudar. Muito bem, se forem para fora, então que nos ajudem a atrair jovens de fora cá para dentro. Portanto, eu penso que é fundamental a universidade para ter vida, o Funchal. Por outro lado, em termos económicos, se pensarem tanto no impacto da universidade, mesmo ao nível económico, pensem só que a universidade tem mais a ação social, cerca de 17 milhões e meio de orçamento. Este orçamento é gasto em aquisições e em vencimentos. Os vencimentos são pagos aos docentes e aos funcionários, que por vezes os gastam precisamente na Madeira e em particular no Funchal. Portanto, é diretamente derramado na cidade do Funchal. Os estudantes, se não estivessem cá, estavam no outro lado. Portanto, e em vez de animarem a cidade do Funchal e as outras cidades aqui da região, estavam a animar cidades do continente ou do estrangeiro e, no fim de contas, a fazer lá as suas despesas. Portanto, essa é a atividade direta no nível económico. Por outro lado, se quiser atrair empresas, cada vez mais exigem recursos humanos. Portanto, por todo um lado, as universidades são vistas como, as universidades dos politécnicos, como uma fonte fundamental para o desenvolvimento das regiões. E há alguma razão para que as autarquias, principalmente, ainda não reconheçam este papel ou não consultem a Universidade da Madeira nesse sentido? Não, eu penso que nós temos apoios, não é isso que está aqui em causa. Quando eu digo assim complexo, porque às vezes parece que há um bocado complexo com medo de estamos a apoiar algo, uma instituição, como se isso estivesse escondido. Não, eu tenho aqui, repare, só para ter aqui alguns exemplos. 2017, Valença construiu, portanto, um campus universitário para a Escola Superior de Ciências Empresariais no valor de 6 milhões de euros, obviamente recorrendo a fundos empresariais. 2016, Mirandela, 5 milhões, portanto, pela autarquia, portanto, para suportar, portanto, a construção de novas instalações para a Escola Superior de Comunicação. O IPCA, por causa dos TESPs, conseguiu construir um polo em Braga, construiu um polo também em Guimarães. Além disso, ainda construiu no Cava de Avo de Polo e com a Câmara Municipal de Barcelos, portanto, fez uma cedência de um edifício no centro da cidade para a instalação da Escola Superior de Design. Quer dizer que aqui na Madeira não há essa cultura de apoio à universidade? Parece que às vezes há, vamos lá ver, não discuto dizer que há apoios, como há para outras instituições, não é só a Universidade de Madeira tem apoios e que agradece, portanto, nomeadamente por parte do Governo Regional, como tem outras entidades. O que eu digo é que podia ser maior, no fundo, no sentido em que se fosse vista, de facto, como um ícone para o desenvolvimento da região. Portanto, e esse ícone quer dizer o quê? Quer dizer, mais apoio, isto é, dar-lhe as condições para que ela consiga cumprir aquilo que está definida. Até onde é que a Madeira, que é a Universidade da Madeira, pode contribuir no desenvolvimento regional? Eu penso que a Universidade da Madeira vai ser um ator fundamental. Portanto, como eu digo, não só nesta parte de vertente económica, como, acima de tudo, na parte de cooperação com as empresas. Cada vez mais vai haver projetos e prestações de serviço. Mas ainda há pouco tempo, portanto, a nós teve cá, e não foi por acaso, certamente, que assinou o protocolo connosco no âmbito da sua apresentação das atividades. Portanto, mostra a relevância que dá a participação das universidades. Para a vinda, por exemplo, de empresas estrangeiras ou de empresas nacionais, eu penso que, nomeadamente em setores tecnológicos, a existência da universidade é também fundamental. Isto sem pensar mesmo na parte cultural, portanto, em termos ou da parte social. E em termos tecnológicos que a Universidade da Madeira está a avançar mais, digamos assim? Nas várias áreas. Portanto, penso na área tecnológica, a Universidade da Madeira mantém-se a andar bem, mas também na parte cultural, portanto, na parte das artes e das humanidades, temos feito um excelente trabalho, portanto, na parte também da educação física é um grupo excelente. Portanto, eu diria que, em geral, a Universidade da Madeira tem feito bom trabalho. E agora queremos desenvolver algumas novas áreas.
Muito se tem falado no curso superior de turismo. Para quando a Universidade da Madeira vai avançar com um curso nesta área? Para o ano. A Universidade este ano atualmente a Universidade já dispunha de mestrado em ecoturismo, dispunha de um curso técnico superior profissional em guias da natureza, já tinha construído um outro curso técnico superior profissional que não chegou a avançar ainda em cozinha e produção alimentar, e para o ano vamos avançar com uma licenciatura em direção e gestão hoteleira. Portanto, ela foi acreditada com as condições, aceitámos as condições, portanto, para o ano será uma novidade. Portanto, a pouco e pouco vamos sedimentando este projeto. É um projeto só por iniciativa da Universidade ou pode ter uma parceria aqui com a Escola Hoteleira? Esta licenciatura em direção e gestão hoteleira tem duas parcerias fundamentais. É uma licenciatura da Universidade, mas tem como parceiros quer a Escola Superior do Turismo, do Estoril, portanto a Escola Superior do Turismo do Estoril tem uma parceria connosco e há pelo menos 2 unidades curriculares que são lecionadas por eles, quer com a Escola Superior da Madeira, da hotelaria, de instalações, portanto não faz sentido duplicarmos instalações, temos excelentes relações, certamente que será em parceria. Agora, é um curso da Universidade da Madeira. Para quantos alunos, já se sabe? Em princípio as vagas devem ser 30. 30 no concurso nacional de acesso, depois haverá aquelas mudanças de curso. No rol dos projetos para o próximo ano letivo havia também um mestrado em estudos de enfermagem. Este mestrado vai mesmo avançar também? O mestrado também já está aprovado, portanto é um mestrado em colaboração com a Universidade de Évora e com os Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Porto Alegre e Setúbal. E este mestrado, portanto, a ideia é que funcionará, portanto, é conjunto, mas a parte curricular funcionará, portanto, sucessivamente em cada um destes polos. Portanto, no próximo ano ainda não é na Universidade da Madeira que vai funcionar, embora se possam os alunos candidatar, portanto, para este mestrado, pois a parte das teses podem fazer em qualquer uma das instituições, mas já está também aprovado, tal como já estão aprovados 2 doutoramentos também, novos, portanto... Essas são as grandes novidades em termos de oferta formativa para o próximo ano, ou podem haver outras novidades? São estas as grandes novidades. Portanto, para além daqueles cursos técnicos profissionais que não chegaram a avançar o ano passado, portanto, aqueles 5, portanto, que vão também ser postos, no fim de contas, à disposição dos estudantes, se houver candidaturas. Mas as quatro novidades são 2 doutoramentos, um mestrado e uma licenciatura, portanto... Professor, alguns dos cursos e doutoramentos acontecem em parcerias com várias universidades, como aqui já referiu. No próximo ano, estas parcerias podem ser aprofundadas? Este que estamos aqui a falar deste, por exemplo, do doutoramento, nós já tínhamos um doutoramento em Ilhas Atlânticas, História, Património e Quadro Jurídico Institucional, que era, digamos, um doutoramento no quadro da Macaronésia. Envolvia a Universidade dos Açores, a Universidade de La Laguna, a Universidade de Las Palmas e a Gran Canária. O outro doutoramento que foi exatamente aprovado este ano e que vai começar, portanto, no próximo ano, que é em Literatura e Cultura Insulares, portanto, envolve, para além da nossa Faculdade de Artes e Humanidades, a Universidade dos Açores, a Universidade de Pascoal e da Córcega e o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais da Universidade de Sorbonne de Paris. Portanto, cá está. Portanto, temos um conjunto de universidades e cada vez mais, nomeadamente a nível de formação avançada, as parcerias vão ser a regra. Portanto, e a Universidade da Madeira, portanto, vai estar nela. Vai trabalhar nessas parcerias. Agora, a Macaronésia, claramente, vai desempenhar, penso, um papel também importante. Né? Como é que está a parceria com a Universidade Americana de Carnegie Mellon? Neste momento não sei dizer, portanto, o mestrado em Human Computer Interaction, portanto, penso que terminou, não se arranjou um modelo de negócio que suportasse os altos custos que envolviam, que praticamente as propinas eram depois usadas para pagar à Universidade de Carnegie Mellon. Penso que continuará a haver contactos, portanto, mas não sei neste momento, continua a haver relações, mas não em termos, digamos, de nenhuma parte letiva, portanto. Em termos de situação financeira, muito se tem falado e muitos os reitores têm queixado da parte do financiamento do ensino superior. Na Universidade da Madeira, como é que está este dossiê financeiro? Está com dificuldades. Temos a parte financeira, a dotação do Orçamento de Estado, claramente que houve um desinvestimento muito grande desde 2010. Portanto, para sermos concretos, desde 2010 até 2017, eu costumo comparar estes anos, porque eles têm salários idênticos. Não houve ainda alterações, portanto, não houve estas medidas até a integração. Portanto, são os mesmos funcionários que estavam em 2010 em número, estavam em 2017. E o que é certo é que houve, se juntarmos a quebra do Orçamento de Estado, mais os aumentos de encargos obrigatórios, nomeadamente os descontos para a Caixa Geral de Apresentações, estamos a falar de uma verba menor em 2,5 milhões de euros para a Universidade da Madeira, portanto, em 17 milhões. Portanto, se juntarmos isso à quebra do número de alunos, estamos a falar de uma perca de cerca de 3 milhões e 200 mil, portanto, quase 20% do orçamento da Universidade da Madeira.
O que se junta a uma dificuldade muito grande é ir aos fundos. Algumas das medidas dos fundos dos programas operacionais faz com que a situação não seja, nos impeça ou nos dificulte o alavancar novos projetos que eram importantes para a região. E a região corre o risco, digamos assim, ao não aceder a esses fundos estruturais, corre o risco de não ter financiamento? A região tem os fundos. Quem não tem é a Universidade da Madeira. Sim, a região tem os fundos. A região tem os fundos. A Universidade da Madeira que não consegue aceder aos fundos regionais. Há alguns, não. Vamos lá ver. A Universidade da Madeira, portanto, consegue aceder, nomeadamente aos fundos para a investigação, que são fundamentais. Também tem conseguido aceder, portanto, aos fundos de apoio aos cursos técnicos profissionais na parte da lecionação. Não tem conseguido aceder, portanto, o que se passa é que os fundos são todos regionalizados. Portanto, e nomeadamente, há algumas medidas que para nós eram muito importantes, como a internacionalização, era fundamental, portanto, os apoios à internacionalização, à modernização administrativa e às infraestruturas, precisamente para os cursos técnicos profissionais e para o Politécnico, que eu dei aqueles exemplos há bocado. Aí, portanto, digamos, as entidades gestoras dos fundos não têm aberto, portanto, essas medidas, ou não têm cabimentado dinheiro e aberto editais com que a Universidade da Madeira possa concorrer. E não conseguem fazer isso através dos fundos estruturais nacionais? Quando eu vou ao continente, eu já falei, vou falando, já falei com o Sr. Ministro, com o chefe de gabinete do Sr. Ministro, já falei com o Sr. Secretário de Estado, que teve cá há pouco tempo, falei também com o Presidente do Governo Regional, com o Vice-Presidente do Governo Regional, com deputados, portanto, lá o que me dizem é o seguinte, portanto, os fundos estão regionalizados, portanto, é o Governo Regional, portanto, que terá que abrir essas medidas para que a Universidade da Madeira se possa candidatar. Claro que isto aqui é apenas metade da verdade, porque há outras medidas, e eu penso que há uma parte aqui que é verdade, portanto, aqui os fundos estão todos regionalizados, portanto terá que ser o Governo Regional, portanto, que terá que abrir, portanto, medidas com editais em que nos possamos candidatar. Eu tenho esperanças ainda que nesta fase da reprogramação... Já falou com o Presidente do Governo sobre isto? Já falei com o Presidente do Governo e com o Sr. Vice-Presidente do Governo e tenho esperanças que ainda seja possível nesta reprogramação que isso se altere. Mas também há o outro lado. Enfim, há um conjunto de medidas que são anunciadas pelo Governo Nacional, como sendo medidas para todo o território nacional, e depois a Universidade da Madeira não acede. E isso é crítico, por exemplo, no Politécnico. Portanto, houve um conjunto de medidas que foram anunciadas para desenvolver o Politécnico. Nas cidades, regiões de conhecimento, de vários programas. Ora, o Governo da República e o Governo Regional acham que o Politécnico é importante avançar. Nós não temos cá Politécnico, só tínhamos a enfermagem, portanto é evidente que enquanto no continente os Politécnicos tinham os docentes, portanto não precisariam de tantos investimentos, nós precisaríamos de construir um corpo docente e depois as medidas não se aplicam a nós. E eu acho que teria que ser o Governo da República que se anuncia medidas nacionais, devia transferir dinheiro para cá. Portanto, isto é um outro exemplo, mais comezinho, mas que se percebe ainda melhor. Houve um programa que é o Estudante ID. O que é isso? É criar um número de identificador de estudante que permita eu andar por todo lado com aquele número. Esse programa é um programa, obviamente, nacional, que teríamos que aderir, agora acho que está um pouco parado, mas ninguém sabia como é que a Universidade da Madeira se podia candidatar aos fundos de apoio a esse programa. Porque não estava previsto, estava previsto ser pago por verbas nacionais que não tinham aplicação aqui. Portanto, é de um lado e do outro. Na sua opinião, era importante a Madeira ter um politécnico, é isso? A Madeira, neste momento, já fez alterações. A Madeira tem uma universidade e o sistema universitário será sempre a grande base da Universidade da Madeira. Agora, em 2015, nós mudámos o estatuto de modo a alargar o Politécnico. Portanto, foi considerado, quer pelo Governo da República, quer pelo Governo Regional, que é importante termos um Politécnico também na Madeira. E que não fazia sentido, por razões de escala, que houvesse um Politécnico à parte da Universidade. Portanto, a Universidade alterou os seus estatutos e criou uma nova escola. Portanto, temos neste momento a Escola Superior de Saúde, que tem a enfermagem, criámos a Escola Superior de Tecnologias e Gestão, numa primeira fase para, precisamente, lecionar estes cursos técnicos profissionais, estes cursos de 2 anos, portanto, muito vocacionais, e agora, por exemplo, a direção em gestão hoteleira será uma licenciatura politécnica. Como é que olha para a possibilidade dos politécnicos poderem vir a ministrar doutoramentos? Não, aí há 2 aspectos que é preciso separar. Em parte, para os politécnicos, o não poder dar doutoramento parecia como sendo, dizendo que é um atestado de minoridade, que é falso. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que há politécnicos fortíssimos em termos de investigação e que têm toda a capacidade instalada para dar doutoramentos. Portanto, nunca se pôs a questão, do ponto de vista das universidades, em que não pudessem dar doutoramentos porque eram menores, entre aspas. Não tem nada a ver com isso. A questão que se põe era um pouco de saber qual é a missão de cada um dos sistemas. Portanto, a ideia é que a missão do Politécnico era muito mais virada para um ensino prático e vocacional, virada, portanto, para os cursos curtos,
Politécnico, nomeadamente estes cursos técnicos profissionais, licenciaturas e mestrados muito viradas para a prática e, digamos, a parte menos vocacional é das universidades. Portanto, e a posição é que isto pode haver o risco de começar a orientar o seu ensino não para estes cursos, mas para os doutoramentos e ficarem demasiado iguais. A questão põe-se nestes tempos... Não é uma questão de concorrência, digamos assim. Não, e acima de tudo penso que a luta passada vai haver, mas de qualquer maneira vão ter que alterar a lei de bases e o RGES provavelmente, mas penso que é um assunto que está morto. Agora, o risco nunca foi, volto a dizer, de se pensar que os politécnicos não tinham, digamos, capacidade para dar doutoramentos, não era isso. A questão era apenas de qual era a missão. E os doutoramentos são uma boa fonte de receita para a universidade? Acima de tudo, os doutoramentos são uma excelente fonte de fazer investigação e produzir o conhecimento. Portanto, não é aí que vem a grande receita. Agora, digo uma coisa só ainda para completar. O que se passa é que, precisamente para não, como se criou essa ideia, portanto, que os politécnicos não teriam a capacidade que era completamente falsa, agora para não se cair no chamado facilitismo, vai-se complicar imenso a capacidade para dar doutoramentos. Portanto, que é típico em Portugal. Portanto, agora, os doutoramentos, acima de tudo, mais do que as receitas, normalmente é, acima de tudo, a capacidade de gerar, e assim, indiretamente, receitas. Por facto, têm ali um conjunto de pessoas altamente qualificadas, estão a fazer o seu doutoramento, estão precisamente com a flor da juventude, no máximo das suas capacidades de investigação e que conseguem gerar projetos e fazer artigos e fazer produções científicas. Portanto, para as universidades, os doutoramentos são muito importantes por esta razão, pela capacidade que têm de gerar investigação e conhecimento. Professor, as novas regras para o ensino superior apontam para uma maior aposta nas formações curtas para permitir o acesso ao ensino superior de alunos adultos. Esta formação de alunos adultos agrada-lhe? Há duas coisas. A formação curta tem dois aspectos. A formação curta não é necessariamente só para os alunos adultos. Aliás, nem foi essencialmente dirigida para os alunos adultos. Portanto, esta formação curta, estamos a falar destes cursos técnicos profissionais, que são cursos de 2 anos. Estes CEST, que estamos a falar, foram nomeadamente dirigidas inicialmente para um conjunto de quase 50% de jovens que acabam o secundário e depois não seguem para o ensino superior. Porque querem um ensino mais vocacional, portanto, não um ensino tanto mais abstrato e mais... E não estavam a seguir. Portanto, foi criada precisamente para este público que era fundamental que viesse para o ensino superior. Também, em contrapartida, poderia servir para o público adulto onde teve menos sucesso. Portanto, o problema da atração do público adulto tem mais a ver com a capacidade de conseguir que as pessoas estejam a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. De conseguir arranjar horários que sejam compatíveis e é que tem sido a maior dificuldade. Portanto, em geral, no país, a formação de adultos nestes cursos não teve o sucesso que teve nos jovens. O que se fala agora é na possibilidade de haver uns mestrados mais curtos, mas eu não conheço ainda como é que vão ser. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em falar. Muito se tem falado na redução de vagas para o ensino superior. Esta redução vai acontecer em algumas universidades do país, principalmente nas zonas do Porto e de Lisboa. Aqui na Madeira, como é que ficamos? Na Madeira vamos aumentar. Podemos aumentar 5% das vagas, precisamente são as 30 vagas que vão ser usadas, que já estava projetada, nesta licenciatura em direção e gestão hoteleira. Senão iríamos ter que tirar, portanto, do outro conjunto das vagas, portanto, a esse nível. Já tem destino essas 30 vagas. Repare, essa medida pergunta-se muito se é boa, se é má. Eu não sei o efeito que vai ter, mas há aqui uns dados que eu tinha. Portanto, a realidade é que eu acho que é uma medida que vai no sentido positivo. Embora não resolva os problemas, eu vou explicar porquê. Vai no sentido positivo porque é o seguinte, a realidade é que, neste momento, Lisboa e Porto quase concentram 50% dos estudantes do ensino superior. Se formos para Barcelona e Madrid, a informação que eu tenho é que é da ordem de 27%. Portanto, é uma concentração demasiado grande. Tem havido um aumento de vagas ao longo dos últimos anos em Lisboa e Porto e tem havido uma redução de vagas, na realidade, no resto do país, portanto, nomeadamente no interior e nas regiões autónomas. Portanto, nesse vai num bom sentido. Agora, penso que será insuficiente. Vai ser necessário, para conseguirmos captar alguns desses alunos, por exemplo, para vir para a Madeira, teria que haver uma discriminação positiva, isto é, algum apoio a os alunos para a sua instalação e para a viagem. Depois de eles estarem cá, eles gostam. Quais são os grandes constrangimentos da Madeira nesse sentido, na captação de alunos? Em grande parte é a dificuldade da sua situação ultraperiférica. E, por outro lado, também a dificuldade que cá está. Se nós tivéssemos, apesar de tudo, meios para poder divulgar a universidade, portanto, repare, só para ter uma ideia. O apoio à internação, o Algarve também não tinha. Em 2016, abriu um concurso com 500 mil euros em que ele se pôde candidatar. Se eu tiver metade disso, eu consigo ter um gabinete que possa trabalhar a sério na divulgação da universidade. Agora, e isso ajudar-me a quer captar estudantes internacionais que são fundamentais, quer captar estudantes do continente. Portanto,
por um lado, a dificuldade de captação. Agora, é evidente que a situação de ter que apanhar um avião, tem uns outros custos, faz com que à partida seja uma dificuldade. Apesar de haver o outro lado bem divulgado, a Madeira é um lugar atraente, as pessoas gostam de vir para cá, e penso que também há a abertura de alguns cursos que as pessoas de fora da ilha acham naturais que existam na ilha, como, por exemplo, ligados ao turismo, também ajudará. Por outro lado, a nível dos mestrados, aí é mais simples, portanto, fazer uma atração. Com mais alunos, garantia mais financiamento? Com mais alunos, garantia mais financiamento e aí é sustentabilidade. O que é que espera do Orçamento do Estado do próximo ano? Infelizmente não tenho grandes esperanças, portanto, o que nos foi dito é que não iríamos perder Orçamento de Estado, digamos, não iria haver reduções, nem iria haver cativações. Espero que cumpram a parte de estas medidas com saúde, a maior parte delas, desde as progressões, que saúde bastante, a parte de acabar com os vínculos precários, mas que nos deem, portanto, as contrapartidas, portanto, que elas vão ter custos. Agora, não é previsível que venha a haver um orçamento, apesar de termos um ano de eleições, às vezes, conjuntura favorável, às vezes há boas notícias, mas não está anunciado um aumento nesta legislatura do reforço de financiamento. O Conselho de Reitores já disse que considera essencial que o Orçamento de Estado inclua dotações adequadas para suportar as medidas como o reforço do emprego científico. Aqui na Madeira, é possível fazer mais contratações de professores e de investigadores? Na parte dos investigadores, aqui houve várias medidas agora, portanto, há 3 medidas que vão ter impacto, as progressões, portanto, por causa do mérito, das valorizações remuneratórias, há a parte da vinculação dos chamados precários, portanto, dos vínculos precários, que também vai ter seus custos. Na parte dos investigadores, portanto, há um conjunto de investigadores que eram suportados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que esses vão ter concursos abertos, portanto, são suportados pela Fundação. Há um outro conjunto de investigadores que tinham bolsas, portanto, nomeadamente da RDT, e provavelmente aí a situação é mais difícil. Eu penso que o mais provável é ver se conseguem encontrar projetos onde eles façam contratos na base desses projetos. Portanto, tanto quanto eu percebo, é para isso que se está a apontar para esse fim. Agora, a contratação de mais de 200 investigadores é fundamental, só que é preciso mais para isso. E aqui, quais eram as áreas essenciais? Neste momento, todas as áreas são importantes. Agora, a Universidade da Madeira definiu, no fim de contas, penso que há 3 áreas que é fundamental apostar, mas para as quais vai haver projetos que vão ajudar a financiar. Portanto, cá está. Portanto, nós não podemos contratar pessoas sem ter mais mecanismos. Um vai ser o turismo, portanto, não só na parte da formação como na parte da investigação. Temos um projeto que já está aprovado e, portanto, poderemos, com a base desse projeto, fazer contratações. Outra área onde claramente vamos ter que apostar vai ter que ser na saúde, nomeadamente ligado ao curso de Medicina. E há uma outra área que é as competências digitais, onde vai haver fundos disponíveis e penso que haverá uma grande necessidade da parte da sociedade. Portanto, essas 3 áreas, eu penso, são áreas certamente em que vai haver apostas. Depois, na parte do desenvolvimento politécnico, também nestes cursos haverá provavelmente contratações, porque também há fundos disponíveis. A questão é, sem haver os meios financeiros que o suporte, é muito complicado. Os reitores muitos se queixam dos atrasos nas transferências do Orçamento do Estado. Esses atrasos ainda continuam a acontecer? Ou já estão mais regularizados? Não é do Orçamento de Estado, é das compensações por as medidas. O ano passado demorou, vamos a ver o que é que se vai passar este ano. Infelizmente, normalmente vai sempre até ao fim a negociação, mas acima de tudo, porque a certa altura com o Ministério das Finanças é sempre mais difícil. Mas se cumprir o acordo, portanto é fácil estabelecer quanto é que temos a receber. Vamos lá ver se este ano é mais cedo. O ano passado só se recebeu o reforço, já em 2018, reforço para 2017. Eu espero que isso seja evitado este ano. Há dias, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dizia que a Universidade da Madeira devia estar mais virada para o exterior. O que é que acha desta ideia e da ideia da internacionalização? 100% de acordo. E, aliás, digamos, por um lado, agradeço até o papel que o Governo Regional, em particular o Presidente Dr. Miguel Albuquerque, teve, especialmente nesta colaboração que temos com o Free State, com a atração de alunos de Free State. Ponto, que é que que tem impactos na universidade. Portanto, houve 3 cursos que mudaram para inglês: licenciatura em Matemática, licenciatura em Engenharia Civil e licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. É evidente que com dúvidas e exames, portanto, em português, portanto, para os nossos alunos, portanto, está salvaguardado. Eu penso que é uma mais-valia muito grande para estes alunos, para os alunos portugueses, a médio prazo. Agora, foi um custo para os nossos docentes que não é fácil. Uma pessoa está habituada, não é a mesma coisa
dar as aulas na sua língua materna ou dar em inglês. Para os mais novos, eu já falo inglês como português, para mim, por exemplo, é mais difícil. Quando voltar, vou ter que me habituar, mas vou fazer esse esforço. Agora, eu penso que isso vai ser importante. Isso foi importante financeiramente, mas também é importante em termos da própria nossa formação dos nossos alunos. Os nossos alunos vão ser confrontados com alunos com culturas muito diferentes e acho que isso vai ser muito bom para eles. Portanto, mas não só esses alunos do Free State, portanto, tem todos os outros alunos, todos os outros cursos que se mantêm em português, nós estamos a tentar apostar, portanto, nomeadamente nos países de expressão portuguesa, da CPLP, temos um conjunto de bolsas, portanto, em que eles pagarão, apesar de serem estudantes internacionais, a propina de estudante nacional, portanto, para atrair. Agora, para atrair mais estudantes internacionais, dava muito jeito eu poder ter acesso às verbas para apoiar a internacionalização. Estamos a falar destas parcerias não só com a África do Sul, mas também com Angola e Moçambique. Já há alguma perspectiva? Cabo Verde e Brasil também. E há algum limite, número limite de alunos que possa ser aceito aqui na Universidade da Madeira? O nosso limite de vagas que temos para estudantes internacionais é 118. Portanto, em princípio, abrimos 60% para estes 3 cursos que têm o Free State, portanto, sobram-nos 50 e tal. Portanto, isto nos primeiros ciclos, se conseguíssemos preenchê-las, era muito positivo. Muitos têm falado do regresso dos imigrantes da Venezuela, muitos deles são licenciados. Como é que é feito o processo de acreditação? Em relação aos alunos da Venezuela, portanto, já agora deixe-me dizer, portanto, por causa da situação deles, no caso dos estudantes internacionais, nós, por exemplo, criámos 10 bolsas especificamente, mas têm que ser alunos que sejam estudantes internacionais, não podem ter dupla nacionalidade, porque isso não pode entrar por um estudante, pelo mecanismo dos estudantes internacionais. Eu não conheço os pormenores, sei que às vezes há dificuldades, nomeadamente na obtenção de alguns documentos. O que nós fizemos foi as acreditações, nomeadamente as equivalências de graus da Venezuela, que têm 50% de desconto na Universidade da Madeira. Nós aprovámos isso em Conselho de Gestão. Portanto, é esse nível financeiro. Portanto, optámos isto, portanto, conhecemos os problemas que têm. Há outro tipo de problemas, nomeadamente se há documentos, se não há documentos, há um conjunto de problemas que neste momento eu não conheço o suficiente para dizer como é que está a situação, mas penso que haverá ainda alguns problemas que alguns deles provavelmente não têm solução dentro da universidade, são problemas que só têm solução a nível mais geral. E há muitos alunos vindos da Venezuela? Neste momento não tenho dados que possa neste momento dizer. Penso que não são números extraordinariamente significativos, acho que tem havido várias consultas, mas não tenho dados. Portanto, não tenho dados. Em termos de ação social escolar, o número de pedidos de apoio por parte dos estudantes tem vindo a aumentar? Tem vindo a aumentar, eu não sei os dados, mas eu posso... Com esta crise, digamos assim, houve um aumento nos últimos 2 anos e esse aumento ainda continua? Penso que se mantém um pouco como o ano passado. Portanto, eu estava aqui há pouco desses dados, cá está, portanto, os bolseiros da ação social, em termos de candidaturas, passámos de 2010 a 11, tínhamos 40% de candidatos, portanto, face aos inscritos, para ter Bolsa de Ação Social, agora estamos em 16, 17, eu não tenho os dados deste ano, não tenho aqui, cerca de 51%. Em termos de bolseiros mesmo, passámos de 32% para 42%. Portanto, é claramente um sinal de necessidade. Portanto, continua a haver, portanto, situações em que as pessoas têm dificuldade em tirar o curso. E depois há outra fatia que não tem já acesso à Bolsa de Ação Social, mas que tem dificuldades. E, por exemplo, nós temos... E acabam por abandonar a universidade? Alguns abandonam. Portanto, eu penso que alguns abandonam. Nós temos... Não há dados que permitam exatamente caracterizar quais são as causas do abandono. Há várias causas dos abandonos. Claramente, tudo indica que a situação financeira é relevante. Há outras também, portanto, tem a ver com, às vezes, não gostar do curso, portanto, desistem. Há também, por exemplo, pessoas que emigram, portanto, há várias causas para as desistências. Nós temos os abandonos na ordem dos 11%, que é um número muito grande, mas não é grande face ao todo nacional, portanto, os dados que eu vi no TIN eram muito maiores, mas é também uma das áreas onde nós temos que trabalhar para ver se... E temos tido medidas, portanto, repare, nós temos medidas, nomeadamente, por exemplo, a nível financeiro. Nós temos 40 mil euros, por exemplo, para pagar as propinas daquela tal fatia de estudantes que já não têm a Bolsa de Ação Social, mas que têm dificuldades. Portanto, e temos um outro conjunto de medidas, como, por exemplo, quem está a acabar a tese, muitas vezes, portanto, está mesmo no final da tese, portanto, tem que se inscrever no ano letivo seguinte e, portanto, por um mês ou 2 teria que pagar uma propina inteira. O que nós fizemos é só pagar um 10º por cada mês, portanto, o que evitou algumas desistências. Mas tem que também haver outros mecanismos de controle. Portanto, por exemplo, quando um aluno começa a faltar a um exame ou um teste, se calhar temos que começar a ver o que é que se está a passar. Tem de estar mais atentos aos sinais. E tentar, se calhar, implementar um regime de tutorias que não é fácil, em que tenha um professor que apoie, portanto, um conjunto de alunos para ver o que é possível para fazer para evitar, de facto, que um aluno desista quando tem capacidades para poder continuar.
Ainda esta semana, o Governo da República lançou um programa de alojamento estudantil que permite às instituições do ensino superior públicas e às autarquias recorrer a um fundo de reabilitação de edifícios para estudantes. A Universidade da Madeira pondera, digamos assim, aderir a esta medida? Pondera, e o Dr. Ricardo Gonçalves, que é o nosso Administrador da Ação Social, portanto tem uma grande experiência, teve precisamente ontem, portanto, nesse evento, para conhecer as medidas, portanto, que estão previstas. Sei que está previsto depois, nomeadamente, o fundo que está associado a isso, fica à Madeira o seu representante para trabalharmos, e nomeadamente eu penso que é uma área que a Universidade poderá, por exemplo, aí com a Câmara, ver se consegue aumentar as residências. Tanto quanto eu julgo saber que tem a ver com a reabilitação de edifícios para residências. O único edifício que a Universidade da Madeira tem, que é o antigo edifício do ex-ISAD, penso que não tem uma dimensão suficiente para uma residência, portanto possa ser usado. Agora, há vários edifícios, portanto municipais e penso que regionais, que se calhar podiam ser reabilitados e depois fazer residências e doadas à Universidade. Eu penso que isso seria muito importante. Há muita necessidade de residências académicas? Há e vai haver mais se nós trouxermos muitos de fora da Madeira. Portanto, é evidente, tal como, reparem, em Lisboa, no Porto, então, o boom turístico teve um grande impacto no alojamento local, mas cá na Madeira também já se sente. E se nós tivéssemos mais residências, eu penso que, seja para atrair de fora da Madeira, seja para atrair estudantes de fora do Funchal. Estes alunos do Free State, por exemplo, ficam em residências académicas? Neste momento estão lá todos, mas não cabe mais nenhum. Portanto, os próximos que vierem têm que ficar fora. Portanto, na instalação este ano, primeiro ano é sempre difícil, acabámos por conseguir lá instalar os 35 alunos que estão cá, mas não cabe mais, portanto, cá está. Se tivéssemos mais residências, poderia ser, quem diz aí, temos estudantes vindos de Cabo Verde que têm outras dificuldades, portanto, poderia-se, estamos à espera que venham ou de outros sítios, era importante. Os reitores já pediram a ajuda do Governo da República para calcular as progressões dos professores na sequência do descongelamento das carreiras na função pública. Já obtiveram uma resposta? Não fizemos as contas. Nós fizemos as contas, portanto, enviámos hoje para o Sr. Primeiro-Ministro os valores enviámos para o Ministério das Finanças os valores das progressões, que estão com o Ministério das Finanças a ver se eles nos pagam. A questão é que o Ministério das Finanças às vezes tem a posição de que só paga o valor das progressões na percentagem em que paga do Orçamento de Estado dos recursos humanos, o que é inaceitável, porque o mal é que o Estado não paga os recursos humanos na totalidade. O que seria natural é que o Estado pagasse todos os recursos, o pessoal docente e não docente da universidade. Como só paga 80%, eu dizem que só tem que pagar 80% do valor das progressões, o que obviamente não faz sentido, mas é um... E quanto é que isto pode custar à Universidade da Madeira? São muitos milhões? Não são milhões, não estávamos arrumados, mas são centenas de milhares. Tenho aqui, está aqui... O posicionamento remuneratório deve custar, o impacto financeiro em 2018 deve ser à volta de 111 mil euros e depois, quando tiver, para o ano ainda mais uma parte faseada, portanto, mas o ano a seguir será da volta de 250 mil euros, portanto, estas progressões. É dinheiro que as universidades não podem abdicar neste momento? Não podem, de maneira nenhuma. E o Governo também não deve poder, porque tem um contrato assinado connosco em que se comprometeu outras coisas, que é, nomeadamente, o contrato que o Governo tem com as universidades, tal como tem um análogo com os politécnicos, compromete-se a compensar as universidades pelos impactos financeiros de medidas legislativas, claramente que esta é uma delas. No bom sentido, e nós saudamos, mas tem impacto, portanto, e as universidades não têm meios para suportar mais estas... Professor, os bolseiros de investigação científica queixam-se no país da precariedade. Aqui na Madeira há investigadores docentes e não docentes com um vínculo precário? Como é que está este caso? Como é que tenciona a Universidade regularizar a situação destes profissionais? Digamos, há duas coisas que são diferentes. Uma são os bolseiros dos investigadores, outra parte são os vínculos precários. Digamos, no caso dos vínculos precários, a Universidade já teve as suas reuniões, já teve 2 sessões, o assunto está arrumado. Neste momento temos uma estimativa de quanto é que nos custa, por exemplo, portanto, o que o Estado se comprometeu é, no fim de contas, a pagar a diferença. Há uns casos vai haver diferença, portanto, desde situações que, apesar de normalmente na função pública o Ministro das Finanças pensar que não tem impacto, mas vai ter. Por exemplo, um bolseiro não paga para a Caixa Geral de Apresentações e vai passar nem para a Segurança Social, portanto, e vai passar a pagar para a Segurança Social, como há casos em que as pessoas estavam a ser pagas, portanto, por bolsas ou projetos que não pagaram contratos e, portanto, tem que ser... Portanto, o compromisso que há é que o Estado financiará a diferença entre a situação decorrente do novo contrato face à situação atual. Nos nossos cálculos, isso corresponderá, por exemplo, no próximo ano a uma coisa como 222 mil euros.
portanto, face à situação daqueles que nós aceitámos que deviam ser integrados. Este ano é diferente, porque vão ser abertos concursos, portanto, se estivessem todos prontos até setembro, estamos a falar em 63 mil euros, mas não sei quanto tempo é que vão demorar. Posso dizer, portanto, que tivemos cerca de 34 pedidos e dos quais nós aprovámos 21, portanto há 13 que ainda estão em audição pública, podem vir ainda a ser alterados, portanto temos à volta de 62%, o que está na média do que está a passar a nível nacional. Professor José Carmo, ficam então esses dados. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final. Este programa é entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.